Você sente isso? Essa busca, essa corrida incessante por algo que parece estar sempre um passo à sua frente. Você se esforça, você trabalha, você planeja, você deseja prosperar, deseja sentir a segurança, a paz e o alívio de uma vida estável e abundante. Mas, no silêncio da noite, quando as distrações do dia se calam, uma outra voz surge, um sentimento de vazio que o dinheiro não consegue preencher, uma angústia sutil, uma pergunta que ecoa na alma: é só isso? Você conquista coisas, mas a alegria é passageira. Você alcança metas, mas a satisfação se esvai como areia entre os dedos. Talvez você olhe ao redor e veja um mundo que grita sobre sucesso, riqueza e poder e se sinta ainda mais perdido, porque no fundo, sua alma anseia por propósito, por um significado que transcenda o material. Então, eu quero te propor algo que pode mudar a forma como você enxerga essa sua jornada. E se essa angústia não for um sinal de que você está falhando? E se essa insatisfação não for sua inimiga, mas sim um chamado divino e silencioso, um toque do Espírito Santo na sua alma dizendo: eu tenho mais para você, algo muito maior do que você tem buscado. A verdade que vamos descobrir juntos hoje é que a prosperidade que sua alma realmente anseia não começa com o que você faz, mas com quem você foi chamado para ser. Existe um caminho para uma vida próspera em propósito, em paz e em provisão. Um caminho reservado para aqueles que entendem que foram escolhidos. E o primeiro passo para trilhar esse caminho é desmascarar a grande ilusão que tem nos mantido cansados e frustrados por tanto tempo. Uma ilusão que a Bíblia já nos alertava há milênios e que vamos expor agora. Essa ilusão, essa miragem no deserto da nossa jornada, tem um nome: a prosperidade do mundo. Ela é sedutora, brilha, promete felicidade em troca de sacrifício, reconhecimento em troca de exaustão. Ela nos diz que prosperar é ter o carro do ano, a casa dos sonhos, o cargo de prestígio, o número de seguidores que valida nossa importância. Ela nos ensina a equação perigosa de que o nosso valor é igual ao nosso patrimônio. E nós, com a melhor das intenções, mergulhamos nessa corrida. Acreditamos que, ao alcançar o próximo degrau, o próximo nível, finalmente encontraremos a paz. Mas o que acontece? Chegamos lá e a linha de chegada simplesmente se moveu para mais longe. A sede não passou. O eco no coração continua. Por quê? Porque estamos tentando saciar uma sede espiritual com água salgada. Estamos tentando preencher um vazio do tamanho de Deus com coisas que são finitas, passageiras e, em última análise, vazias de significado eterno. O profeta Jeremias, inspirado por Deus, diagnosticou essa condição humana com uma precisão cirúrgica. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz: o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram-me a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Pense nisso. Cada vez que buscamos nossa segurança e nossa identidade nas coisas do mundo, estamos cavando nossas próprias cisternas. Elas podem até armazenar um pouco de água por um tempo, uma alegria momentânea, um orgulho fugaz, mas, por terem rachaduras, a água sempre vaza. E logo a sede volta mais intensa do que antes. A verdadeira fonte, a que jorra água viva, que satisfaz para sempre, foi deixada de lado. Talvez o homem mais qualificado para falar sobre isso tenha sido o rei Salomão. Ele teve tudo: riqueza, sabedoria, poder, prazeres, tudo que a prosperidade do mundo poderia oferecer. E qual foi a sua conclusão ao final de tudo isso? Ele escreve no livro de Eclesiastes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele chama essa busca de correr atrás do vento. Você pode imaginar? O homem mais próspero da terra, segundo os padrões do mundo,
afirmando que tudo aquilo, sem um propósito divino, era como tentar segurar o vento com as mãos. Uma tarefa inútil e frustrante. Se você se sente assim, cansado de correr atrás do vento, exausto de cavar cisternas que não retêm a água, saiba que isso não é um fracasso. É um despertar. É a sua alma, criada por Deus, finalmente protestando contra o alimento que não satisfaz. Mas, e se eu te dissesse que a resposta não está em cavar com mais força? E se a solução for descobrir que você já está posicionado ao lado da fonte de águas vivas? A questão fundamental não é o que você precisa fazer para prosperar, mas quem você já é em Deus. E há uma verdade sobre a sua identidade, uma verdade escrita sobre você antes mesmo do mundo ser formado, que muda absolutamente tudo. E é essa verdade poderosa que vamos revelar agora. Por favor, pare por um instante tudo o que você está fazendo. Eu quero que você ouça isto, não apenas com seus ouvidos, mas com o seu espírito. A razão pela qual a prosperidade do mundo nunca irá te satisfazer é porque você não foi criado para ela. Você foi criado para algo infinitamente superior. A verdade é esta: você é um escolhido de Deus. Isso não é uma frase de efeito. Não é um clichê religioso. É a declaração mais fundamental sobre a sua existência. Antes que o tempo começasse a ser contado, antes que as estrelas fossem acesas no universo, o seu Criador já conhecia você. Ele não apenas conhecia, ele escolheu você. Na palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, versículo 5, o próprio Senhor diz ao profeta: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Talvez você pense, mas isso foi para Jeremias, um grande profeta. Então veja o que o apóstolo Paulo escreve para nós, para a igreja, para você. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele declara: porque Deus nos escolheu nele em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor. Deixe o peso dessa verdade assentar em sua alma. Sua vida não é um acidente cósmico. Sua existência não é um acaso. Você não está apenas vagando pela terra em busca de um propósito. O seu propósito foi designado a você pelo próprio arquiteto do universo, que o escolheu deliberadamente. Você é uma obra de arte intencional, assinada pelo Criador. Mas o que isso significa na prática? Ser escolhido não significa que você terá uma vida livre de dores, de lutas ou de desafios. Olhe para os escolhidos de Deus na Bíblia. José foi traído e preso. Davi foi perseguido. Paulo foi açoitado e naufragou. Ser escolhido não é um passaporte para uma vida fácil. É um selo de propósito divino em meio à sua jornada. Significa que nenhuma lágrima é em vão, nenhuma luta é sem sentido. Tudo, absolutamente tudo, está sendo tecido por Deus para cumprir o chamado que Ele colocou em você. O grande escritor cristão Oswald Chambers nos ensina algo profundo sobre isso. Ele diz que a escolha de Deus não é para nosso privilégio pessoal, mas para que nos tornemos seus instrumentos. Somos escolhidos não para nos sentirmos superiores, mas para nos rendermos em serviço. Somos separados por Deus para um propósito que é dele. A sua vida, com todas as suas peculiaridades, seus dons, suas lutas e até mesmo suas fraquezas, foi a exata vida que Deus escolheu para manifestar a glória dele. Então, aquela sensação de não se encaixar no mundo, aquele sentimento de que deveria haver algo mais, é a sua identidade de escolhido pulsando dentro de você, recusando-se a aceitar as definições rasas do mundo. Você foi feito para mais porque você foi escolhido para mais. Entender que você é um escolhido é a rocha sobre a qual toda a sua vida pode ser reconstruída. É o fim da busca por validação externa. É o começo de uma jornada de dentro para fora. Mas a pergunta que liberta a verdadeira prosperidade ainda precisa ser respondida.
escolhido para quê? Descobrir a resposta para essa pergunta é o que conecta sua identidade divina ao seu propósito na Terra. E é essa conexão que vamos explorar agora. Escolhido para quê? Essa é a pergunta que ecoa na alma de todo aquele que desperta para a sua verdadeira identidade. E a resposta é ao mesmo tempo simples e monumental. Você foi escolhido para cumprir um propósito divino aqui na Terra. E é exatamente aqui, na intersecção entre a sua identidade de escolhido e a execução do seu propósito, que a verdadeira prosperidade floresce. Veja bem, a prosperidade bíblica, a que Deus deseja para você, não é um alvo a ser perseguido. Ela é um fruto que cresce naturalmente quando a árvore da sua vida está plantada no solo do propósito divino. Ela é a consequência, não a causa. Quando falamos de prosperidade na Bíblia, falamos da palavra hebraica shalom, que significa muito mais do que ausência de conflito. Significa paz, plenitude, bem-estar, saúde e provisão em todas as áreas. É a certeza de que nada está quebrado, nada está faltando. E essa shalom é a atmosfera que envolve aquele que caminha no seu chamado. O exemplo mais poderoso disso talvez seja a jornada de José. José foi escolhido por Deus, e ele sabia disso. Ele teve sonhos que revelavam um grande propósito. Mas olhe o caminho dele. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, jogado em uma prisão esquecida. Pelos padrões do mundo, a vida de José era o oposto da prosperidade. Era um fracasso retumbante, mas o que parecia ser um desvio era, na verdade, o caminho. Cada dor, cada humilhação, cada momento de espera no escuro estava forjando o caráter de José. O poço o ensinou sobre a traição. A casa de Potifar o ensinou sobre administração e integridade. A prisão o ensinou a usar seus dons mesmo quando ninguém estava olhando. Deus estava usando o sofrimento para prepará-lo para o trono. E quando o momento chegou, José foi elevado a uma posição de imenso poder e riqueza. Ele prosperou. Mas a sua prosperidade tinha um propósito redentor. Não era para ele mesmo. Era para salvar o Egito e as nações vizinhas da fome. Era para perdoar e restaurar sua família. Ao encontrar seus irmãos, ele resume toda a sua vida na frase mais poderosa de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muita gente. Você entende a profundidade disso? Deus não deu um propósito a José para que ele pudesse prosperar. Deus prosperou José para que ele pudesse cumprir o seu propósito. A provisão segue a visão, o recurso segue o chamado. Talvez a sua prisão hoje seja ela uma dificuldade financeira, uma crise de saúde, um relacionamento quebrado ou um sentimento de estagnação, seja a sua sala de treinamento para o palácio do seu propósito amanhã. Deus não desperdiça sofrimento na vida de um escolhido. Isso nos leva a uma verdade fundamental. Se você quer a prosperidade de Deus, pare de perseguir a prosperidade. Comece a perseguir o propósito para o qual você foi escolhido. Mas há uma chave ainda mais profunda, um princípio que ativa essa prosperidade de forma consistente. E essa chave pode ir contra tudo o que você aprendeu até hoje sobre sucesso e conquista. É um segredo espiritual que transforma completamente a nossa maneira de viver. E nós vamos revelá-lo agora. A chave que abre o portal para a prosperidade com propósito, a chave que alinha sua identidade de escolhido com a sua missão na Terra, não é uma estratégia complexa, nem uma fórmula de 7 passos para o sucesso. A chave é, na verdade, um paradoxo que desafia a lógica do nosso mundo. A chave oculta é a rendição. Eu sei o que você pode estar pensando. Rendição? Isso soa como desistência, como fraqueza. Mas na economia do reino de Deus, a rendição não é passividade. É a sua maior demonstração de força. É o ato de parar de lutar com suas próprias forças limitadas e, finalmente,
permitir que o poder ilimitado de Deus flua através de você. É soltar as rédeas da sua vida que você tem segurado com tanto esforço e entregá-las confiantemente nas mãos do seu Criador. É deixar de dizer: Deus, abençoe o meu plano, e passar a orar com total sinceridade: Deus, revele-me o seu plano, pois eu me submeto a ele. Oswald Chambers, aquele profundo conhecedor da alma humana, baseou todo o seu ministério nesta verdade. Ele ensinava que o objetivo supremo do cristão não é a felicidade, a bênção ou a prosperidade, mas a santificação, que é o processo de sermos moldados à imagem de Jesus Cristo. E essa santificação só acontece através da rendição absoluta. Ele a chamava de abandono a Deus. É quando chegamos ao fim de nós mesmos, das nossas ambições e dos nossos direitos, e dizemos: Senhor, tudo é teu. Minha vida, meus dons, meu futuro, usa-me para a tua glória. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele implora: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o ato de rendição. Você se coloca no altar. E qual é o resultado? O versículo 2 nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira prosperidade é isso: experimentar, viver, caminhar na perfeita vontade de Deus. Quando você se rende, sua mente é renovada. Você para de pensar com a lógica do mundo e começa a enxergar com a perspectiva do céu. E é a partir daí que o propósito se torna claro. A paz inunda a alma e a provisão se manifesta de formas que você nunca poderia ter orquestrado. Pense num barco à vela. O marinheiro não cria o vento. O vento é a soberana vontade de Deus. A rendição é o ato de içar as velas. Enquanto as velas estiverem abaixadas, o barco pode ser açoitado pelas ondas, mas não sai do lugar. Mas quando o marinheiro, em um ato de confiança, iça as velas, ele se alinha com a força do vento e começa a se mover velozmente em direção ao seu destino. A luta e a exaustão que você sente vem da tentativa de remar contra o vento. A paz e a prosperidade vêm de içar as velas da rendição. Essa é a chave. Não é lutar mais, é render-se mais. Não é conquistar, é entregar. Porque na sua entrega, você encontra o propósito dele. E no propósito dele, você encontra a verdadeira, duradoura e plena prosperidade. Agora, a pergunta final é: como dar o primeiro passo? Hoje, nesse caminho de rendição, nós começamos esta jornada em meio à angústia de uma busca vazia. Desmascaramos a ilusão da prosperidade do mundo para então descobrirmos a verdade que nos funda, a de que somos escolhidos por Deus. Vimos que é o nosso propósito divino que atrai a prosperidade, e não o contrário. E, finalmente, recebemos a chave oculta para destravar tudo isso: a rendição. Você não assistiu a este vídeo por acaso. Cada palavra foi um convite do Espírito Santo para você. Um convite para sair da corrida exaustiva e entrar no descanso do propósito, para trocar as cisternas rachadas pela fonte de águas vivas. Então, o que fazer agora? Eu quero te dar um passo prático, uma atitude espiritual que você pode tomar hoje, neste exato momento. Esqueça por um instante a busca pela prosperidade. Em vez disso, busque o dono de toda ela. Pegue um caderno ou simplesmente feche os seus olhos no silêncio do seu quarto e, com a sinceridade do seu coração, faça esta oração, esta pergunta a Deus: Senhor, eu me rendo. Mostra-me o teu propósito. Para que eu fui escolhido? Não espere uma resposta audível imediata. Apenas faça a pergunta e aprenda a esperar nele.
Entregue a sua ansiedade e abra o seu espírito para ouvir a sua voz suave nos próximos dias, nas páginas da sua palavra, nas circunstâncias da sua vida. A jornada para a sua verdadeira vida, uma vida próspera em propósito, em paz e em significado, não começa amanhã. Ela começa agora, neste ato de rendição. O chamado foi feito. A decisão é sua.